Gostaria que você fechasse os teus olhos agora por um momento, eu não vou demorar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos trouxe mais uma vez até aqui, até a sua casa. Eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, acalme o nosso coração, a nossa alma agora, que a nossa alma se aquete para ouvir a tua voz, Senhor, para ter a clareza daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Essa é uma noite que já foi preparada por ti, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor já escreveu no teu livro todos os nossos dias. E sabemos que estar aqui faz parte daquilo que o Senhor escreveu e daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Espírito Santo de Deus, move o teu querer neste lugar, Senhor. Faz o teu querer aqui, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Move, Senhor. Move nessa noite o teu Espírito Santo. Que os céus sejam abertos, Senhor, sobre nós. E nós possamos sentir a tua presença de uma forma real e palpável. Que nós possamos ser direcionados pelo teu Espírito, Senhor. Que nossos ouvidos espirituais possam estar abertos e o nosso coração atento a tudo aquilo que o Senhor vai liberar sobre nós nessa noite. É o que eu peço a ti, Senhor. Fica à vontade, Espírito Santo, meu amigo. Faz o teu querer entre nós, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo, queridos, no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. É uma palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2. Segunda Coríntios capítulo 3, verso 2 diz assim: vocês são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês manifestam que são carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, no qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você pode assentar-se aplaudindo a Jesus. Eu queria pedir, por gentileza agora, para que as movimentações cessassem. Eu quero pedir para os obreiros nos ajudarem. Por favor, se alguém estiver em pé, que não estiver escalado hoje, peça para sentar, ajude-o a arrumar um lugar. Tem espaço aqui nos reservados também, pode sentar aqui na frente, não tem problema. Amém? Para que nós possamos ministrar a palavra de Deus. Se ficar movimentando, eu acabo não conseguindo prestar atenção naquilo que o céu está nos dizendo e vou acabar prestando atenção em vocês andando. Então, por gentileza, vocês sentem agora. Eu acho que dá para segurar aí 20 minutinhos para nós terminarmos o culto. 20 minutinhos para ir ao banheiro, para beber uma água. Amém? Amém? Glória a Deus, queridos. Nós lemos essa palavra, dessa carta de apóstolo Paulo a Coríntios, e aqui ele está dizendo, falando sobre uma nova aliança. Ele está falando sobre algo que Deus colocou em nós. Ele está falando sobre Jesus, sobre o sacrifício de Jesus na cruz, que nos deu o direito de viver essa nova aliança. Essa semana o Espírito Santo de Deus veio me ministrando desde o início da semana, falando sobre um Deus que nós servimos, que é um Deus de aliança. Nós sabemos que aliança, quando nós nos casamos e colocamos uma aliança no nosso dedo, ela é uma aliança física, uma aliança de metal, ela tem uma durabilidade muito grande e muito longa. Mas quando nós fazemos uma aliança com Deus, essa aliança ela não dura só em vida, mas é uma aliança eterna. É uma aliança de alguém que nós podemos contar. É uma aliança de alguém que nunca vai nos abandonar. É a aliança de alguém que vai nos levar para morar com Ele, e Ele garante isso. Deus é um Deus de aliança. Apóstolo Paulo está
falando sobre isso, está escrevendo essa carta, e está falando que essa nova aliança está em nós, e a nova aliança é um compromisso que Deus fez conosco a partir de Jesus Cristo. Deus tem uma aliança conosco, Deus nos escolheu para viver essa nova aliança. Às vezes nós enfrentamos, queridos, alguns processos e passamos por algumas situações na nossa vida e não entendemos como que o Deus que nós servimos, o Deus de aliança, permite que nós passemos por certas situações. Mas deixa eu te dizer algo, é impossível nós passarmos por essa vida sem sentir dor. É impossível nós alcançarmos os objetivos, as promessas, vivermos as promessas que Deus tem para nós sem sentirmos dor. É impossível, porque toda dor, ela nos dá um destino, por pior que seja a dor, por pior que pareça a dor, ela nos dá um destino. Toda dor, ela tem um propósito. Toda dor, ela mostra a força de uma aliança. Todo o processo que nós passamos, quando nós entendemos que nós servimos um Deus de aliança, quando nós servimos um Deus fiel, um Deus que nos ama, um Deus que nos abandona, então nós entendemos que nós podemos passar todos os processos necessários, que nós podemos enfrentar todos os processos, porque eles estão nos conduzindo ao propósito que Deus tem para cada um de nós. Sem dor, não tem propósito. Se nós não passarmos e não enfrentarmos as dores dessa vida, nós não viveremos o propósito que Deus tem para nós. Não tem como viver propósito, se não viver processo. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo que ele nos escolheu, que Deus nos escolheu para pregar essa nova aliança, para sermos como testemunho dessa nova aliança. Eu não sei os lugares que você chegou aqui hoje, você se encontra. Eu não sei quais são as prisões espirituais que talvez você chegou aqui, ou quanto talvez você acredita que Deus te esqueceu, ou que Deus te abandonou, ou que Deus não se lembra de você, ou que Deus te deixou no processo, que Deus te deixou no meio da dor. Mas Deus está nos dizendo nessa noite que Ele tem uma aliança conosco. Há uma aliança eterna comigo e com você. Ele entregou o seu Filho unigênito naquela cruz para morrer por mim e por você. E nos deu o direito dessa aliança. Nos deu o direito de estar com Ele. E não há processos, não há dores, não há prisões que possam impedir de Deus cumprir o seu propósito na nossa vida. Nós precisamos entender que essa nova aliança está dentro de nós. No capítulo 2, um capítulo antes do que nós lemos, o apóstolo Paulo vai falar sobre pessoas, falsos profetas, falsos mestres, pessoas que estão negociando a palavra, pessoas que estão pregando por dinheiro, pessoas que estão pregando por fama, pessoas que estão pregando a palavra para se valorizarem, para serem reconhecidos. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, e vocês querem o quê? Vocês querem carta? Vocês não precisam de carta. Porque o que está escrito em vocês não foi escrito com caneta de tinta. O que foi escrito em vocês veio do Espírito Santo de Deus. Está cravado dentro do coração de vocês. E agora vocês são a nova aliança. Vocês são os testemunhos vivos da glória de Deus. Vocês são o testemunho vivo. Aquilo que nós ouvimos aqui hoje. O que essas crianças viveram no encontro. O que nós vivemos com Deus. São testemunho vivo da nova aliança. Algumas pessoas perguntam, pastor, como que vocês conseguiram? Como que de uma igreja tão pequenininha, como que de 6 pessoas numa garagem? O Senhor tem feito e multiplicado igrejas. Às vezes as pessoas nos perguntam isso e eu digo, eu não sei te dizer como. Éramos 6 pessoas dentro de uma garagem, entendendo que em nós havia um Espírito que estava testificando. Havia um Espírito que estava clamando, havia um Espírito que estava gritando, havia uma fome, uma sede, havia um amor por vidas, há um amor por vidas. Então nós começamos a fazer um culto, sem palcos, sem aplausos, só um amor por um Deus de aliança, por um Deus que nos amou primeiro, por um Deus que entregou o seu único filho por amor a nós. Nós precisamos ter a consciência de quem Deus é para nós. Eu não sei aonde você se encontra ou como você chegou aqui nessa noite, mas se Deus te trouxe aqui hoje, é para te relembrar que Ele é um Deus de aliança, Ele é um Deus de promessas.
E não importa o tempo que passou, não importa aonde você se encontra, não importa quantas frustrações ou quantas dores você viveu, Deus é o maior interessado em realizar as promessas na sua vida. Não importa quantas pessoas se levantaram, não importa quantas situações se levantaram, Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança, sabe? Tem uma passagem da Bíblia que eu gosto muito, que é quando Jesus, ele entra com os discípulos dentro daquele barco, e ele diz para os seus discípulos: atravessemos para o outro lado da margem. Uma palavra tão simples. Jesus só disse: vamos chegar do outro lado. Vamos atravessar para o outro lado. Mas a Bíblia diz que quando os discípulos entram e no meio do percurso uma tempestade se levanta contra aquele barco, tentando naufragar eles, tentando afligir eles, a Bíblia diz que eles temem e eles vão chamar Jesus, que está na proa do barco dormindo. E eles dizem: mestre, não te importa que pereçamos? Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo isso: Senhor, o Senhor não está vendo? O Senhor consegue ver a tempestade que eu estou passando? Onde estão as promessas? Se o Senhor disse que nós íamos chegar do outro lado da margem, eu acho que eu não vou chegar lá, porque uma tempestade se levantou no meio do caminho. O Senhor não está vendo? Será que o Senhor não consegue ver? A Bíblia diz que Jesus se levanta e diz: homens de pequena fé. E Ele dá uma ordem àquela tempestade, para que ela se acalme. Aquela tempestade se acalma e há uma confusão dentro daqueles discípulos, porque eles olham um para os outros e dizem: quem é esse? Ele é o Deus de aliança. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Deixa eu te dizer algo, o nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Ele veio para cravar uma aliança com aqueles discípulos, e havia uma palavra liberada sobre eles: atravessemos para o outro lado da margem. Do outro lado da margem havia um gadareno lá esperando para ser liberto. Deixa eu te dizer algo, se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, creia, não importa quantas tempestades se levantam, não importa se é Sabalate, se é Tobias, não importa quem é que vai se levantar no meio do percurso, não importa se vão te difamar, não importa se vão te denegrir, não importa se vão te perseguir, não é sobre quem está falando, é sobre quem está recebendo, é sobre quem está desejando viver, é sobre quem está entendendo que Deus é um Deus de aliança, e todas as promessas de Deus estão nele o sim, e por ele o amém. Todas as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. Eu preciso de um pouquinho mais de retorno, por favor. A palavra de Deus vai se cumprir sobre a nossa vida. As promessas de Deus vão se cumprir sobre a sua casa. Pastora, mas você não sabe como está a minha casa. Não tem problema. Eles estavam no meio de uma tempestade, temendo a morte, mas eles tinham uma palavra: atravessemos para o outro lado. E Jesus estava no barco. Quando Jesus entra no barco, Ele firma uma aliança conosco. Quando você vem até aqui à frente e diz: eu quero entregar a minha vida para Jesus, há uma aliança sendo feita. Há uma aliança sendo firmada. Há uma aliança de Deus eterna conosco. E a partir disso, você não precisa mais ter medo, porque as promessas de Deus vão se cumprir. Não importa as circunstâncias, não importa quanto o vento está assoprando à sua volta, não importa quanto as ondas parecem que vão te submergir. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de promessas. Se Ele liberou uma palavra sobre a sua vida, acredite, você vai chegar do outro lado da margem. Você vai viver o propósito que Deus tem para você. E viver o propósito de Deus é muito mais do que vir ao culto. Viver o propósito de Deus é muito mais do que vir à igreja. Viver o propósito de Deus é muito mais do que fechar a porta do seu quarto apenas e orar. Viver o propósito de Deus é você fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Sabe quando você vê alguém precisando de ajuda e aquilo queima no seu coração? Você tem que ajudar, você tem que orar, você tem que fazer. Esse é o teu propósito. Sabe, nós estamos com um projeto de evangelismo, e quando nós vemos os evangelistas indo para as praças, pregando a palavra, isso queima no coração deles. Eu tive discípulos que foram lá agora para o evangelismo e falaram: meu, o que é aquilo, pastora? Algo queimava, aquilo é poderoso, essa é a sua chamada, essa é a sua causa.
Nessa noite o Espírito Santo de Deus vai despertar aquilo que havia morrido dentro de você, o teu chamado, as promessas que Deus liberou sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Todas as promessas vão se cumprir, porque Ele é o dono do sim, está nele o amém. A última palavra quem dá é o Senhor. Aqueles discípulos atravessam e conseguem chegar do outro lado, porque Jesus está no barco. E que, quando Ele está no barco, não tem tempestade que nos paralise. Não tem ninguém que possa nos paralisar. Não há nada que possa parar aquele que está disposto a viver o propósito de Deus, aquele que entendeu que Deus é um Deus de aliança, aquele que entendeu que Deus é um Deus de promessas, e Ele não é só um Deus que tem uma aliança, um Deus que fala sobre promessas, Ele é um Deus que cumpre promessas, Ele é um Deus que firma e reafirma a aliança. Ou seja, se você foi para longe da presença dEle, mas hoje você está aqui, então Ele é um Deus que hoje quer reafirmar a aliança com você. Seus planos não podem ser frustrados. Ele é um Deus do sobrenatural. Ele é um Deus que nos tira dos lugares mais escuros e obscuros da nossa vida e nos coloca para viver o propósito dEle. Aquilo que foi a sua dor, os lugares aonde foi lugares de humilhação, nesses lugares são os lugares que Deus vai te usar. São os lugares que haverá a dupla honra do Senhor sobre a sua vida. Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de promessas. Ele te trouxe aqui hoje, me trouxe aqui hoje, para nos lembrar da aliança que Ele fez conosco e para nos dizer, agora vão. Porque está dentro de vocês essa carta. Agora vão, porque a nova aliança está dentro de vocês através do Espírito de Deus. Agora vocês podem ir, pregar a palavra e espalhar essas boas novas. Deus quer te usar, Deus vai te usar. À medida que você entender, é um Deus de aliança, é um Deus de promessas. Então eu viverei todas as suas promessas, tudo aquilo que Deus tem para mim. Deus tem aliança com você. Deus tem uma aliança comigo. A pergunta é, você tem uma aliança com Deus? Você tem uma aliança com um Deus vivo? Você está disposto a viver aquilo que Deus tem para você? Porque o maior interessado, queridos, em realizar os nossos sonhos, em abençoar os nossos projetos, é o próprio Deus. Mas e nós? Aonde está o nosso coração? Será que nós estamos dispostos a reafirmar essa aliança com Deus? E dizer, Senhor, eu estou aqui. Porque eu creio que Tu és um Deus de aliança. Tu és um Deus que cumpre promessas. Você pode colocar-se de pé, por favor? Antes víamos Ele com o rosto coberto, mas hoje com o rosto descoberto. Podemos contemplar a glória do Senhor. Podemos ser transformados pela glória de Deus. Ser transformados de glória em glória.